Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, um excelente início de semana. É com muito carinho que estamos aqui iniciando mais uma semana de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus irmãos, que a nossa reflexão, que vai iniciar a nossa semana, ela possa ser muito proveitosa para o nosso coração, iluminando a nossa alma, trazendo esperança e esclarecimento para todos nós. E este também é o momento que nós convidamos a Jesus para se fazer presente aqui conosco, o Cristo, que é o exemplo, que é o nosso guia, Jesus, que Ele esteja presente em nosso coração, nos conduzindo à paz interior, nos conduzindo à serenidade e à gota de amor que nos renova. Bom, meus amados irmãos, hoje, para começar a nossa semana de reflexões, nós gostaríamos de compartilhar com todos nós uma nova visão sobre o carregar a cruz. Porque vejamos bem, estamos começando uma nova semana e muitas vezes nós afirmamos: nossa, mas o peso da cruz desses dias vai ser árduo. Ou senão nós dizemos: nossa, mas a minha cruz tá pesada, meus ombros estão até envergando para frente. Só que essa ideia que a gente carrega da cruz seria um dos acontecimentos exteriores. É como se a gente estivesse afirmando que, nossa, nessa semana vai acontecer tanta coisa difícil, tanta dificuldade, que a cruz vai ficar pesada. Ou, nossa, passamos por tantas provas, momentos amargos, que o nosso ombro está até curvando para frente de tão pesado que tá essas dificuldades. Por outras palavras, associamos o carregar a cruz aos momentos de dores, aos momentos difíceis. Mas hoje nós gostaríamos de trazer uma nova visão sobre a cruz, sobre o carregar a cruz. Porque vejamos que Jesus, ele é o exemplo do carregar a cruz para nós, como exemplo de sacrifício, de abnegação, de momentos difíceis. Mas a nossa cruz não é a mesma de Jesus. Porque o Cristo é um espírito perfeito, é um espírito puro. Jesus, ele não tinha nada que expiar aqui na terra. Ele veio em amor a todos nós. Então a cruz que Jesus carrega foi a cruz do exemplo para a gente. A cruz do sacrifício para nos guiar. E é diferente da nossa cruz. Com isso, muitos podem estar se questionando exatamente nesse momento da nossa reflexão. Mas se a nossa cruz não é a cruz dos sacrifícios, dos momentos difíceis, que cruz é essa que nós carregamos? Que cruz é essa que Jesus nos afirma, dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, que cruz é essa que Jesus está pedindo para a gente seguir, para a gente segurar, carregar para seguir a Ele? Bom, meus irmãos, quem vai nos responder esta questão será o querido benfeitor Emmanuel, através da psicografia do nosso amado Chico Xavier. Emmanuel, ele vai nos esclarecer um novo olhar sobre o carregar a cruz. E o querido benfeitor afirma pra gente: a nossa cruz, porém, será sobretudo nós em nós mesmos. Aguentar-nos como temos sido nas múltiplas existências passadas.
carregar-nos com as imperfeições e dívidas que inadvertidamente acumulamos. Eis aí a nossa cruz. A fraqueza moral que temos é a nossa cruz. Suportar as nossas fragilidades é a nossa cruz. Carregar a cruz não é passar por momentos difíceis, momentos de dores. Porque vejamos bem, uma alma forte moralmente, uma alma sadia moralmente, que porta humildade, compreensão, caridade, uma alma forte. Esta alma, quando chega às adversidades da vida, ela não sente um peso da cruz. Ela não se sente com desânimo. Mas vejamos bem, uma alma fraca moralmente, ou seja, ainda enraizada no egoísmo, no orgulho, na revolta para com a vontade de Deus, na fé vacilante, na desesperança, quando chega às adversidades da vida, pesa a caminhada, pesa o fardo. Vejamos que ambas enfrentaram adversidades na vida. Por que o peso, o fardo, se intensificou em uma e não se intensificou em outra? Por causa dos pilares da alma. Por causa da força interior, moral da alma. Então a questão, meus irmãos, meus amados irmãos, não é o que acontece exteriormente, as provas que chegam, as expiações, as dificuldades. Isso não é a cruz. A cruz é a nossa fragilidade de enfrentar esses momentos. É a fraqueza que a gente tem ainda de passar por uma dificuldade. É o desânimo que a gente sente quando uma prova chega. A falta de fé que temos perante os infortúnios. Isso pesa o nosso fardo na vida, não as coisas que acontecem. Por isso, meus irmãos, Jesus já nos convidava a caminhar com Ele, afirmando que com Ele o fardo se torna leve. Por quê? Não quer dizer que caminhando com Jesus os problemas não chegarão, as adversidades não chegarão, as provas não acontecerão. Mas quer dizer que com Jesus nós temos olhar de fé, fortalecemos a alma, as fragilidades são trabalhadas e se tornam grandes potências interiormente, ou seja, fortalecemos a nossa alma. Aí o fardo fica leve. Não por causa das coisas que estão acontecendo interiormente, mas porque a nossa alma se tornou mais forte para carregar aquele fardo, então fica leve. Meus irmãos, vou usar um exemplo aqui do dia a dia para a gente entender um pouquinho melhor isso. Quando a gente começa a frequentar uma academia, a fazer um exercício físico, primeira vez que a gente chega lá para poder fazer um exercício com peso, é muito penoso, é muito pesado, porque a gente não tem força ainda direito, não estamos preparados. Então, a primeiro momento e até nos primeiros meses, é difícil aquele peso, fazer aquele exercício com peso. Mas conforme vamos fortalecendo os nossos músculos, indo na academia frequentemente, começamos cada vez mais a sentir que aquele peso lá do início, que era tão penoso pra gente, tão difícil, agora já não tem o mesmo peso. Ficou leve. Se tornou leve. Aquela carga que a gente pegava em algum aparelho na academia, em um exercício lá no início, se tornou uma carga leve depois.
O que mudou? O peso continua o mesmo, o aparelho da academia é o mesmo. O que mudou? A nossa resistência, a nossa força perante esse peso. Então, meus irmãos, vejamos só. Não é as coisas externas que acontecem, elas continuam as mesmas coisas, as dificuldades são as mesmas e vão chegar da mesma forma. Mas é a resistência à força da nossa alma que torna uma prova pesada ou não. Então, o peso da cruz, ele não está nos acontecimentos exteriores. Mas o peso da cruz está em ainda ter que suportar a fraqueza da nossa alma. Porque é essa fraqueza que faz pesar o fardo nos ombros. É essa fraqueza na alma que nos torna tão frágeis perante as dificuldades. Com isso, meus irmãos, quando estamos nos renovando dia após dia em Jesus, vamos fortalecendo a nossa alma. O fardo vai ficando mais leve e vamos também cada vez mais sentindo que a cruz está ficando mais leve, porque a alma está se fortalecendo. Vejamos só, trabalhamos diariamente no nosso interior, na reforma íntima. Acho que a mensagem de Jesus, ela foi constante ali em nos afirmar a importância do fortalecer interiormente, da reforma íntima, porque é isso que nos prepara para a caminhada das existências. Bom, meus irmãos, que esse novo olhar do nosso querido benfeitor Emmanuel possa ampliar a nossa visão para a gente não mais ficar limitado achando que a cruz é as dificuldades do dia a dia, mas compreendendo que essa cruz ela se torna mais leve, o fardo se torna mais leve quando fortalecemos a alma em Jesus. Bom, meus irmãos, essa nossa mensagem de hoje ela foi inspirada no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro item deste capítulo. Que essa mensagem ela possa tocar o nosso coração, nos conduzir à inspiração da mudança interior, do dedicar a fortalecer também a nossa alma. A gente cuida tanto do nosso físico, a gente se dedica tanto a fortalecer fisicamente, dediquemos também a fortalecer a alma, para a gente se preparar para as pedrinhas que a gente não tem como controlar externamente. Bom, meus irmãos, lembremos que essa também é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da Cidade Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração, nos fortalecendo hoje e sempre. Um excelente dia, um excelente início de semana para todos nós. Que assim seja.